Good evening, people. How are you? Today is Sunday for me, but for you, I don't know. You may watch this video on Monday, Tuesday, Friday, I don't know. Okay, people, today we have a very interesting question, a very common question that students ask me. The question is, how long do people take to learn fluent English? Quanto tempo as pessoas demoram para aprender inglês fluente? Eles chegam e me dizem, professor, quanto tempo eu vou demorar para aprender inglês? Que questão complicada, pessoal. Bom, eu acho que não tem uma resposta correta, mas eu vou falar de algumas coisas que vão interferir nesse tempo de vocês. Depende de vários fatores. Primeiro, uma questão. O que você quer? Que tipo de inglês você quer? Você quer um inglês de alto nível, o chamado Advanced, inglês avançado, que é um inglês que bem poucas pessoas têm. É um inglês a nível literário, de palavras mais complexas, que domina as expressões idiomáticas dos nativos e que se aproxima muito do inglês alto dos nativos. Não é qualquer nativo que tem um inglês alto. Peguem aqui no Brasil e vejam as pessoas que falam português fluentemente, se elas têm português alto. Então, é um nível que pouquíssimas pessoas alcançam. Geralmente, esse nível está mais para os professores e pessoas que lidam com a língua mesmo, que vivem em cima da linguagem. Medium, o inglês médio, que é o inglês que a maioria das pessoas gostaria de ter, que é o inglês que te permite expressar o que você expressa em português. Claro, não é um inglês para filosofia, mas que te permite trocar ideias, aprender coisas, falar com diversas pessoas, entender de uma forma razoável, porque o ouvido é bem complicado. Quando você ouve, tu ouve pessoas de diversos países, com diversos sotaques, com palavras que se usam num lugar e não se usa em outro. O ouvido é sempre bem mais complexo. Ou você quer o inglês básico. O básico seria o inglês, por exemplo, uma viagem. Eu quero saber como chegar no restaurante, pedir comida, pagar, comprar roupa, eu quero saber como chegar no passaporte, eu quero saber como fazer uma viagem de barco. O inglês básico é aquele inglês que não vai te deixar na mão para coisas simples, mas que também não vai te permitir tu trocar uma ideia mais intrincada, por exemplo, com o dono do restaurante a respeito dos negócios dele. Mas é o inglês que te salva nas viagens. Segunda questão, com quem você vai interagir? Com nativos? Nativos são as pessoas que moram na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, porque se tu for falar com esses caras, primeiro, eles vão falar muito rápido. Eles vão usar um monte de expressões que você não aprendeu nos livros, porque são coisas de lá, daqueles locais. É muita palavra difícil. Eles vão usar principalmente aquelas palavrinhas curtas, que são diferentes das nossas. Por exemplo, talk, conversar. Existe uma parecida que é converse, que é quase igual a nossa. Eles vão dar preferência para essas palavrinhas curtas, e isso complica muito. E eles vão falar rápido, e geralmente eles não se tocam que você não é estrangeiro. Então, isso, que você também não é estrangeiro, que você não é nativo, e acabam falando rápido demais com você. E se você for usar o inglês, você pode querer usar o inglês como língua franca. Língua franca, eu moro no Japão, você mora na Itália. Eu não falo italiano e você não fala japonês. O inglês é nosso ponto em comum. Isso é língua franca. É onde se usa mais inglês. Se usa muito inglês como língua franca. O uso do inglês deve ser 80%, 70% como língua franca. Eu não posso falar porque eu não me lembro certo dos dados. Mas é o que acontece. E quando você fala como língua franca, tu fala com o cara da Itália que também é um aprendiz. Ele vai usar um vocabulário mais controlado, porque ele não sabe muito também. Ele vai falar mais devagar, entende? O detalhe aí é que os sotaques às vezes te incomodam. Mas geralmente falar com uma pessoa que também não fala inglês como língua nativa é muito mais fácil. Qual é a finalidade do uso do inglês em geral? Você quer mais para inglês falado ou mais para inglês escrito ou lido? Se for falado, cai nos mesmos ali. É com nativo ou não é nativo? Se for escrito ou lido? Se for inglês técnico, por exemplo, para ler artigos de farmácia, de biologia, de medicina, o que vai acontecer? Essa porcaria aqui não fica ligada. É que você vai ver um monte de palavras transparentes, que são palavras parecidas com o português. Porque o inglês técnico usa muito mais
de palavras parecidas com o português que são de base latina. O latim é a base de estudos, mas tanto que até os animais têm os nomes em latim, né? O nome científico. Então, por exemplo, então em vez de ter flat, que é apartamento, tu vai ver apartment. Em vez de talk, vai ver communicate. Vai ler palavras mais fáceis. E outra, você já está estudando biologia, por exemplo. Você já tem um contato com aquela linguagem. Quer dizer que vai ser mais fácil para você entender o que está em inglês. Isso seria inglês para nível técnico, que daí se torna fácil. Se você usar, por exemplo, para bater papo com pessoas pela internet, você vai falar bem mais com pessoas não nativas. E você vai ter tempo de usar um tradutor, de usar ferramentas ali em tempo real, que te permitem dar uma mascarada, né? Facilita bastante. Se você usar o inglês para pesquisa, isso é maravilhoso. O inglês para pesquisa é uma coisa incrível. Por quê? Porque tu tem material do mundo inteiro. O cara da Rússia fez um estudo sobre golfinhos, ele não vai publicar em russo, ele vai publicar em inglês, porque ele quer vender, e o inglês é mais vendável. O chinês fez um sobre o coronavírus, ele vai colocar em inglês. Então, pesquisa tem muito. Se você pode fazer um teste. Faça uma pergunta em português e coloque no Google. Vai te dar, digamos, 100 respostas. Coloque a mesma pergunta em inglês e você vai ver que vai subir para 1.000, 2.000, 10.000, não sei. Então, assim, o inglês para pesquisa é uma maravilha. Vamos aos fatores, então. Primeiro perguntas, agora fatores. Que influenciam no tempo que você vai aprender. E vocês vão ver que no final eu não vou dizer nada para você de tempo. É uma pergunta bem... Mas eu posso dar alguns aproximados, e se vocês me perguntarem no particular alguma curiosidade e me disserem o perfil de vocês, eu posso dizer mais ou menos. Pessoal, fatores, métodos. Vamos ver como é que está o nosso tempo aqui. Minha ideia é uns 15 minutos. Tem 7. Método. O método que vocês vão usar, ou o método da escola de inglês, do curso, ele tem muito a ver. Um método eficiente ajuda muito. Pessoal, não vamos cair em bobagem aí. Tipo, tem gente que coloca lá, fala inglês desde a primeira semana. Sim, claro que tu fala. Tu ensina uma frase, não é que tu vai falar inglês. O que é falar inglês? Falar inglês que eles querem dizer é conseguir se expressar e não copiar frases. Copiar frases é fácil, né? Então, ou então o pessoal diz assim... como é que é? Fala inglês da primeira semana, ou aprenda em tantas semanas. Não, pare, gente. Primeiro tem que ver quem você é, de onde você vem, a tua base, para depois te dizer se tu vai aprender em tantas semanas. Geralmente semanas não é coisa para te aprender. Não, aprender línguas não é coisa que tu faz em semanas, tá? Não é aprender a fazer um banquinho. Professor. Primeira coisa, o professor tem uma comunicação clara, ou ele fala coisas para mostrar que ele sabe inglês. Ele tem um compasso de fala que te permite pensar se você está nos níveis iniciais, porque se você não tiver, ele pode ir mais rápido. Ou ele vai chegar e vai falar um monte de coisa para ti, para mostrar que ele sabe. Então o professor tem que ter uma comunicação clara. Ele tem que ter um inglês que você sinta que está absorvendo, está realmente conseguindo. Cara, eu entendi o que ele falou. Aí você tem vontade de dar mais um passinho, entendeu? Então ele não pode falar muito rápido e que você não entenda se você está nos níveis básicos. Você tem empatia com essa professora, com esse professor? Se você não tem, eu aconselho trocar de curso. Por quê? Porque nós aprendemos muito por empatia. Se a gente gosta da pessoa, se a gente tem afinidade, se eu acho interessante a fala, o jeito, o nível de comunicação, aí vai. Quando você vê que o professor, você não vai com a cara do professor, seja eu, seja quem for, não que você não possa aprender, mas é bem mais difícil. Tempo para estudar, e aí vem aquele negocinho, né? O pessoal quer aprender, mas não quer dedicar tempo. Acho que eu vou tomar uma que está lavado aqui. Pessoal, existe um tempo de maturação da informação na cabeça. Então você tem que ter aquele tempo para estudar, tem que ter aquele tempinho para revisar, entende? Se você não der o tempo e não fizer a organização correta, olha, eu aprendi isso, deixa eu ver como é que eu uso isso. Se você não fizer isso, vai ficar uma bola de coisa arada na tua cabeça e você não aprende. Não raro, eu conheço pessoas que sabem um monte de coisa em inglês, mas elas não sabem falar, elas não sabem usar. E vocês sabem por que não? Porque está tudo jogado. É como se tu tivesse um supermercado sem prateleira com tudo jogado no chão. Na hora que tu vai pegar o açúcar, tu não sabe onde é que está. Então, organização e tempo.
Eu estou lendo na folhinha, eu coloquei aqui embaixo, né? Vou falar, porque daqui a pouco dizer, ele estava lendo, não falou. Bom, pessoal, material. Tem material que é muito chato. Eu já dei aula com material behaviorista, que é comportamentalista, meu Deus do céu. Era uma repetição, sabe? Os alunos olhavam para mim e diziam, professor, de novo isso? Quando eu trabalhei em outros cursos. Hoje a gente usa um material bem bom, que é o material da Oxford, né? Um material muito interessante. Então, seu material é interessante e ele traz assuntos legais de uma forma bem distribuída, dinâmica, você aprende muito mais. Então, o material tem muito a ver. Material repetitivo, chato, te faz não querer ver de novo aquele exercício. Faz de novo isso, que é o que acontece. Outro material, ele tem que ter uma sequência legal, né? Ele tem que ter uma sequência necessária. Não adianta ele ensinar uma coisa muito bem e pular lá para outra. Mas isso é coisa do professor, tá? Dedicação, pessoal. Vocês têm que saber que se vocês estão aprendendo uma língua, vocês têm que dedicar tempo e vocês têm que dedicar um pouco de vocês e pensar o que eu quero com isso. Tem gente que chega lá, ai meu Deus, nossa, hoje eu acordei querendo aprender inglês. E vai lá e se matricula no curso. Amanhã já não quero mais. Então, a questão do objetivo, é normal que aconteça isso também, né? Questão do objetivo. Colocar na cabeça que você quer aprender e dedicar um pouco de energia para aquilo lá. Tá? Não espere que só o método vá fazer serviço para ti, que só o professor vai ser mágico, isso que é bobeira. Ah, eu peguei um professor maravilhoso, peguei um curso maravilhoso, famoso, não sei o quê, agora eu vou aprender. Gente, tu pode pegar, às vezes, um curso bem inferior, mas se você tiver o objetivo e o foco, muda tudo. Assim, quando você está aprendendo, por isso que eu falei que o professor tem que ter uma comunicação clara com você. Você tem que sentir que tu está aprendendo aos poucos, que você está subindo, sentir o gosto da escalada, como uma pessoa que vai fazer academia e que volta para casa e diz, hoje eu fiquei mais fortinho. Porque se você não tiver isso aí, tem gente que se pega e se boleia, se pega é legal, e pega e se boleia, e eu sou o gaúcho e o gringo saem dentro de mim rapidão, né? Ceboleia em coisa arada, em material muito acima do nível dele. Aí chega o cara, se desanima. É como se você estivesse aprendendo karatê na primeira faixa e quisesse lutar no meio das faixas preta, cara. Tu vai apanhar, não vai dar certo. Então a pessoa tem que saber ir escalando e saber os seus próprios limites. Material, dedicação. Pessoal, uma coisa importante, e isso depende do professor, que é a condução correta do aprendizado. Tem aluno, às vezes, que precisa de um foco diferente. Eu percebo que o Joãozinho, ele fala um monte, mas não entende bosta nenhuma. Então eu vou dar um exercício a mais de áudio, ele está precisando ouvir, ele tem pouca habilidade de ouvido. A Mariazinha, ela é bem tímida, ela é muito inteligente, muito organizada, mas ela não fala muito pouco, ela é tímida. Então eu vou dar o que eu trabalho de fala. Então o professor tem que guiar, não é colocar todo mundo numa panela, as batatinhas tudo, e achar que vai cozinhar tudo e fazer a maionese. Pessoas, não é assim, cada pessoa tem o seu tempo. Falando no seu tempo, eu tenho chamado background. Isso é muito importante. Isso é um dos fatores mais determinantes. O que tu aprendeu antes de você chegar no curso. Gente, é muito diferente. Mas nós está sendo pela mesma escola, mas você não aprende no mesmo nível. Estamos nos dois no primeiro ano, no terceiro ano, dois na faculdade. Não. Você está aqui, ele está aqui, ou você está aqui, ele está aqui. Por quê? Porque as pessoas aprenderam de forma diferente. Tem o cara que gosta da música, a guria que gosta dos vídeos em inglês, outro que gosta de cantar, enfim, vai ter um monte de outro do game, que aprendeu muito nos games em inglês. Então, assim, as pessoas chegam em muitos níveis diferentes. Aqui na House Connect tem gente que começa no primeiro nível e não consegue direito. Outros começam no mesmo nível e conseguem. Outros começam do segundo nível e tá ok. Outros começam do terceiro e vão melhor do que os outros, que é mais raro. Mas, enfim, não existe um... Eu até fiquei irritado uma vez que o aluno me disse que ele foi num curso e ele não é obrigado a começar do primeiro. Eu disse, mas como assim, querido? Se tu começar do primeiro sabendo que tu já sabe até aqui, você se desanima, tu vai lá chover numa olhada. Enfim, cada pessoa tem um background, tem um conhecimento prévio e isso vai contar muito, mesmo que tu comece no mesmo nível, no final o resultado é bem diferente. Então não existe colocar tudo na mesma panela. Dá para colocar bastante gente na mesma panela? Dá, mas não todo mundo. Se você está numa sala de aula, o ambiente social é muito determinante. Geralmente é gurizada de colégio.
Mas qualquer um que entra num curso, você vai ler, teu cérebro vai ler as pessoas que estão ali. Liga a coisinha chata. É para fazer a propaganda, né? Ela vai ler as pessoas que estão ali, e se você tiver um ambiente saudável, onde você se sinta desafiado a aprender, que você consiga conversar com o colega, com a guria, e consiga se desafiar, e ela te falou uma coisa que tu não sabia, e você sentiu com vontade de falar outra, e aquela competição saudável é show. Quando você está num lugar e tem uma pessoa metida demais, que fala demais, e que você se sente envergonhado, ou às vezes ela faz até para te rebaixar, você acaba não tendo vontade de falar, e você acaba desanimando, e gera até estresse, e gera até trauma. Nunca mais vou fazer inglês, porque quando eu fazia inglês, tinha Horácio lá que falava demais e não aprendia nada. Pior, pode acontecer isso. Então o ambiente social também é importante. E o pessoal falando autoaprendizado, que é o self-learning, que é o autodidata, é possível em línguas? Conheço muita gente que aprendeu uma língua, 2 línguas, 3 línguas, até mais. Agora, o fulano fala 6 línguas, não quer dizer que ele fala 6 bem, tá, gente? Cuidado, não é tudo assim. A pessoa já pensa, ele fala inglês, já pensa que está aqui. Não é bem assim, as pessoas falam línguas em níveis muito diferentes. Mas assim, dá para aprender, só que o autoaprendizado em níveis altos geralmente é bem difícil. A pessoa que aprende sozinha, às vezes ela aprende e consegue ter um inglês perfeito, mas é bem raro isso. Mas geralmente ela aprende e ela fica com o inglês com falhazinhos, ela não consegue fazer as flexões de verbo direito, ela acaba falando as coisas assim meio engraçada. Eu fui e comprei um carro ontem, tipo, sem concordância verbal, enfim, e outras coisas. Mas não quer dizer que ela não consiga falar, mas dá para aprender sim. Eu quero aprender inglês sozinho, ainda mais hoje com todas as ferramentas que tem na internet, sim, você aprende. Estou aqui falando da internet. Geralmente, se tu não seguir o método, tu fica perdido, cara. É muita coisa. Você fica pulando de galho em galho, você não tem onde se orientar. Entende? Então, é possível aprender, sim. Mas você é professor, está vendendo um curso, está falando que dá para estudar sozinho. Sim, eu falo que é verdade, não que me dá lucro. Estamos aqui para falar a verdade. Se uma pessoa conseguir, por causa desse vídeo, alcançar inglês fluente, por causa de uma dica que eu dei e não me der um pila, para mim tá louco de fazer, eu contribuir para uma pessoa falar inglês e para poder usar isso nos estudos, para conhecimento, isso é ótimo. Então, a nossa pergunta inicial, quanto tempo? How long? Gente, é muito relativo de cada pessoa. Tá, então vamos estabelecer assim, que você é um aluno que ia bem no ensino fundamental e médio em inglês, terminou o ensino médio e quer inglês para uma viagem. Quanto tempo você estudaria com a House Connect? Só para viagem, específico para viagem, fazer um curso só para viagem. Cara, olha, 6 meses estaria top, sendo que tu tenha características de aprendizado boas. Não é só ter o ensino médio e ir bem, porque às vezes o pessoal vai bem no ensino médio, mas na fala não consegue falar, por exemplo. Essa mesma pessoa quer aprender inglês fluente, para ter tranquilidade, para chegar, além de fazer a viagem, chegar e bater um papo, por exemplo, com o cara do barco, lá perguntar sobre a vida dele e falar sobre a economia, sobre inglês bom mesmo. Ele não vai ouvir tudo. Eu tenho mais vídeos que eu vou fazer sobre ouvido também, que é uma coisa bem interessante. Quanto tempo esse cara precisa? Olha, cara, esse cara aí precisaria uns 2, 3 anos no mínimo. Tá? E para inglês avançado, deixar polido lá em cima, 6, 7 anos. Mas esse inglês aí o pessoal usa bem pouco, né? Então, eu praticamente como professor uso pouco o inglês avançado, porque poucas pessoas chegam no inglês avançado. Quando eu digo inglês avançado, é avançado mesmo, tá, gente? Eu não sei se eu já falei isso agora, eu já tive alunos que fizeram avançado em outros cursos e vieram aqui, tiveram que revisar o intermediário. Então, avançado não é tu aprender a estrutura do inglês avançado. Eu te ensino a estrutura, faço uma aula e te ensino. A questão é, tu vai aplicar outra. E o vocabulário do inglês avançado, meu querido, aí é bastante. Mas você não precisa chegar nesse inglês avançado se tu não quiser. Beleza, pessoal? Espero ter sido útil. É bastante coisa, né? Mas esses pontos aí são bem importantes quando você fala em tempo de aprender inglês e o que você precisa fazer. A gente vai ter mais vídeos esses vídeos de interesse geral aí, que eu sei que o pessoal gosta, né? Em frente. Goodbye and have a nice week. Thank you.